Olá, juniores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Zeste e nós estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula com vocês, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui e, e quero agradecer por cada um também que está aí, né, no vídeo participando conosco mais essa videoaula, né? Então, antes de começar, vamos orar para pedir ao Senhor para nos abençoar, fazermos entender a mensagem que Ele tem para a gente hoje, ok? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela liberdade que nós temos no nosso país de podermos ouvir a Tua palavra, estudar de Ti, ler a Tua palavra, Senhor, e crescermos a cada dia mais nos caminhos que o Senhor quer que aprendamos, ó Pai. Possamos crescer em Ti, naquilo que o Senhor tem vontade que sejamos como pessoa, ó Pai, segundo o Teu modelo, segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós e que possamos ser pessoas felizes, Senhor, que na Tua palavra tem que o sensato, Senhor, é aquele que será feliz, cuidando e guardando os Seus mandamentos, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, juniores, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Vocês já conversaram com alguém que escreveu um livro? Para escrevermos um livro, a gente precisa primeiro ter umas ideias, não é? Do que nós queremos passar para o papel. Eu já pude conversar com algumas pessoas que escreveram livros. Então, primeiro eles têm uma ideia que eles querem passar para frente para outras pessoas, né? E aí eles vão ter que registrar essas ideias num papel, não é? Também hoje temos em vídeo, mas o livro em si, que é o nosso tema de hoje, tem que ser escrito. E, atualmente, os livros são escritos através de um computador. Então, é tudo muito mais fácil, né? Porque o computador, se você erra, ele já corrige. No final do texto, você tem condições de formatar do gosto que você quer, com o tamanho da fonte que você quer, corrigir os erros, não é? Mas, até um tempo atrás, não era assim. Os livros eram escritos numa máquina de escrever, como essa aqui que eu trouxe o modelo para vocês. Dá para ver bem aí? Então, era numa máquina dessa. Aqui são as teclas que seriam hoje o teclado, né? E aqui era inserido um papel aqui dentro, um papel sulfite, como esse que a gente usa também no computador, né, na impressora, e girava. E aqui ia girando e dando os espaços necessários. Era muito boa a escrita. Só que quando você errava, você perdia toda a folha, você tinha que retomar tudo de novo para começar a escrever tudo novamente. Mas e antes da máquina de escrever? Que as pessoas escreviam tudo manualmente, eram os manuscritos, escrito todo, linha por linha, com caneta, né, com tinteiro e no papel. Vocês já pensaram como que seria escrever aí um livro de 200 páginas, escrevendo cada frase, crianças? E olha que um livro de 200 páginas não é considerado um dos maiores livros. Tem livros aí de 900 páginas e muito mais, enciclopédias inteiras. Já pensou? Escrever isso à mão? Mas era assim que eram escritos os livros, né? Então, hoje nós vamos ver como que a Bíblia chegou até nós. Como que nós temos este livro aqui prontinho, né? Como que ele chegou até nós? Vamos lá? Vamos estudar? Teve um domingo anterior que a tia Valdirene falou para vocês o livro dado por Deus, né? Que é a Bíblia. Depois a tia Raíla falou sobre o livro escrito por várias mãos, não é? Que foram várias pessoas que escreveram. E hoje nós vamos ver como que esse livro, que foi dado por Deus, escrito por várias mãos, como que ele chegou até nós, né? Para nós entendermos melhor, nós vamos ver lá no primeiro trecho do livro escrito da Bíblia, que foi lá em Êxodo 31, 18. Aqui, né, na Bíblia, nós vamos ler Êxodo 31, 18. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as duas placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Então, crianças, a primeira
parte que se fala da lei de Deus da Bíblia foi escrito em tábuas de pedra, formatos de tábua, né? E eram de pedra e foram escritos pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, crianças. Então, veja só que coisa interessante, né? Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, foi escrito lá no Monte Sinai, ele deu as 2 tábuas da aliança, escritas pelo dedo de Deus, aliança que é o pacto de Deus com os homens, né? Então, o primeiro material usado para escrever os mandamentos de Deus foram pedras, né? Então, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17, podemos ler que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés ensinar ao povo, a fim de que fossem pessoas obedientes. Além disso, se todos fossem obedientes àquilo que estava escrito na lei, seriam mais felizes e seríamos, não é, crianças? Não haveria assassinato, não haveria roubo, porque lá está escrito, não roubarás, não matarás, não vamos trair, vamos ter um tempo determinado para cultuar ao Senhor, não é? Então, tudo isso estava escrito, honrar pai e mãe, tudo isso estava escrito nessas leis que o Senhor deu para Moisés, né? Então, muito tempo se passou e a maneira de escrever um documento mudou bastante. Na Bíblia há um texto que nos informa sobre uma outra maneira pela qual a palavra de Deus foi escrita. Vamos descobrir qual foi? Então, lá no livro de Jeremias, já mostra um outro material que foi usado para escrever os mandamentos de Deus. Vamos ver. Jeremias, capítulo 36, versículo 1. No 4º ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus lhe disse, isso aqui é o Jeremias falando, tá? Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que falei a respeito do povo de Israel e Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse, desde a primeira vez que eu falei com você até hoje, para o povo ficar sabendo de tudo aquilo que o Senhor queria, não é? Então, nós vemos aqui em Jeremias que já não foi escrito mais em pedra, já foi usado outro material. E eu trouxe aqui as figuras que eram. Nessa época, já existiam 2 materiais ainda eram escritos, que chamava de rolo. Você não viu? Pegue um rolo, livro. Os livros eram esses rolos, ó. Eu trouxe mais fotos, né? Eram escritos em pergaminho ou papiro. Pergaminho era um material feito de couro, né, de animais. Então, esse couro era a pele de animais que era curtida e era preparada para a escrita, né? Então, era bem fino esse couro e ele era preparado para a escrita. Depois que eles escreviam, eles colocavam a madeira nas 2 extremidades e enrolavam para guardar. Porque assim era mais leve do que pedras, né, crianças? E mais fácil de guardar também. E eles guardavam ele dentro de vasos muito grandes, uns vasos maiores, uns vasos de mais ou menos 60 centímetros de altura. E aí eles enrolavam de 2 lados, tá vendo a escrita no meio? Eles enrolavam e guardavam dentro desses vasos para que as gerações futuras pudessem ter acesso a esse texto que estava escrito aqui, que Deus queria que as pessoas conhecessem, não é? Então, com esses textos aqui, nós podemos aprender algo muito importante. A Bíblia não foi escrita como um livro qualquer. Deus usou pessoas para escrever o que ele queria. Jeremias, assim como os outros escritores bíblicos que vocês viram que a tia Raíra falou lá no domingo passado, eles não escreviam conforme as suas ideias, mas eles escreviam de acordo com aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Tudo o que está escrito na Bíblia foi o que Deus quis que fosse escrito. Ele usou esses homens para escrever segundo a sua vontade, assim como ele falou para Jeremias. Escreva tudo o que eu te disse. Não era segundo a cabeça do Jeremias, segundo a cabeça do Paulo, segundo a cabeça de Moisés. Não. Era segundo o que eu te disser que escreva. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, escreveu sobre isso.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós temos esse versículo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Está em 2 Timóteo 3,16. Então, toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil para ensinar as pessoas, para nos repreender aquilo que nós fazemos de errado e vemos que aquilo não é da vontade de Deus, para nos corrigir quando nós somos repreendidos e vemos que aquilo estava errado. Opa, eu vou seguir outro caminho, não vou continuar fazendo isso que está errado, não é? E para nos educarmos em justiça, na justiça de Deus. Então, os escritos, os manuscritos, que é a escrita manual, né? Manuscrito quer dizer isso, escrito à mão. Foram guardados por muitos anos em vários lugares. E aí, aos poucos, esses livros, esses rolos foram sendo encontrados até compilarem, chama-se compilar, tá? Juntar vários livros e colocar dentro desse grande livro. A palavra Bíblia significa uma coleção de livros. Por isso que nós temos dentro dela o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Gênesis, Êxodo e também lá o Novo Testamento, Marcos, João, Lucas, não é? Então a Bíblia é isso, é uma coleção de livros num livro só. E cada um deles foi escrito, inspirado por Deus, não é? Então, quer dizer, em 1947, foram encontrados em cavernas lá perto do Mar Morto, lá no Oriente Médio, tá? Assim, tinha um grupo de pastores de ovelhas cuidando dos seus rebanhos lá no deserto, que lá é comum isso, né? Lá eles não têm pastos igual nós aqui, então é mais fácil criar ovelhas, né? E um deles estava brincando de atirar pedras o mais longe que ele pudesse, com toda a força do seu braço. E ele, quando jogou uma pedra na direção de uma caverna, ele escutou um barulho diferente. Que ele estava jogando pedras lá no deserto, caía na areia e acostumado com aquele barulho. Quando ele jogou a pedra por rumo de uma caverna e ela entrou dentro da entrada da caverna, ele escutou um barulho diferente, um retinir, como se tivesse batido numa vasilha. E eles correram lá para ver o que era aquilo. Quando eles entraram nessa caverna, eles encontraram diversos jarros de barro com mais de 60 centímetros de altura e dentro desses jarros havia vários pergaminhos, como esse, rolos escritos em couro. E essas cópias pertenciam à Bíblia, eram textos iguais aos da Bíblia. Então, essas cópias foram comparadas aos textos da Bíblia que já existiam, né? Que já tinham encontrado em outros lugares, eram cópias daquele, eram cópias da Bíblia. Então, não havia diferença nenhuma nas histórias e nem nos ensinamentos. Era o mesmo ensinamento. Deus conduziu para que tudo acontecesse assim. Ele quis mostrar através desses manuscritos encontrados que a Bíblia é a mesma, é o mesmo texto, não muda. Podemos mudar o formato da Bíblia, ó. Eu trouxe esta, né, que essa aqui é uma letra gigante, essa que é um pouco menor, é letrinhas pequenas. Eu tenho aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, é o mesmo texto, tá, com letrinhas pequenas também. Eu tenho essa Bíblia para Ministério de Crianças, né? É a Bíblia da APEC. Ela é uma Bíblia que tem algumas ideias de estudo para criança, mas os textos bíblicos é o mesmo. E temos a Bíblia, hoje em dia, até Bíblias para senhoras, toda decoradinha com florzinhas. Temos para crianças, não é? Para jovens, eu tenho uma aqui que é estilo capa jeans, ó, estilo jeans. Ela é uma Bíblia para jovens, mas os textos, crianças, são os mesmos. Deus não permite que seja mudada a tua palavra. Então, a Bíblia foi escrita por vários autores, não é? Mas ela foi escrita inspirada por Deus, é o mesmo autor. Vários escritores a escreveram, mas o autor é um só, é Deus.
E aqui ele cuidou disso para que nós tivéssemos um manual de como viver. Isso é o que Deus quer para nós. Aqui dentro tem tesouros maravilhosos, tem histórias fantásticas e todas elas verdadeiras. Aqui dentro tem falando da pessoa mais maravilhosa que já existiu sobre a terra, que é Jesus Cristo, que é aquele que nós vimos no último estudo que fizemos junto, ao qual, nós seguimos e procuramos imitar. Aqui dentro conta a história de Jesus que deixou o reino dos céus como rei que ele é, filho de Deus, e veio à terra viver aqui entre nós homens para saber o que é ser humano, e ele entendeu todas as mazelas pelas quais passamos e ele não errou em nada. Jesus Cristo foi o único que esteve aqui e cumpriu toda a vontade de Deus. E ele cumpriu isso para poder pagar por nós, para poder nos comprar por um alto preço. Quando Jesus cumpriu toda a lei de Deus, ele pôde partir e voltar aos céus. Ele foi crucificado em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Porque Deus não pode conviver com o pecado. E nós somos pecadores, nós herdamos isso desde que Adão e Eva pecaram. E só Jesus para limpar este pecado. E ele veio aqui na terra por isso. E ele foi crucificado. E com o seu sangue derramado na cruz, ele pagou pelo meu pecado, pelo seu Júnior, pelo pecado de todo aquele que convida Jesus para limpar a sua vida e ser o seu Salvador. Está aqui a ideia principal disso é Jesus Cristo. O Senhor contou toda a história da humanidade aqui para chegar até Jesus Cristo Salvador. E nós temos isso. Evangelho quer dizer boas novas. E boas novas nós temos em Jesus, que é a promessa da vida eterna que nós podemos ter nele, não é? Então, lá em Marcos, capítulo 13, versículo 31, está escrito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É muito bom, não é, criança? Então, não importa quanto tempo passe desde que a Bíblia foi escrita, ela continua sendo a mesma Bíblia e sendo a vontade de Deus para nós, não é? Isso quer dizer, tudo pode passar e acabar, mas a palavra de Deus não acaba, porque Deus mesmo é que cuida para que ela não seja destruída. Nós vimos lá, ele cuidou para que homens de várias profissões, de vários lugares a escrevessem. Ele cuidou para que fosse provado que os escritos achados em vários lugares eram o mesmo escrito, eram cópias fiéis, idênticas, né? Então, embora tenha sido escrita por mais de 40 pessoas, ela foi escrita em duas línguas principais, sabiam disso? O Antigo Testamento, que nós temos aqui, do início da Bíblia até mais ou menos no meio, né? Antigo Testamento, essa é uma aqui. Antigo Testamento, bem no início, né? Ela foi escrita na língua grega, o Antigo Testamento. E alguns trechinhos dele, lá em Esdras, por exemplo, Esdras 4 e Esdras 6, tem alguns trechinhos escritos em aramaico, né? Então, desculpe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e tem alguns trechinhos escritos em aramaico. E o Novo Testamento na língua grega. Então, foram duas línguas. Antigo Testamento, né, na língua hebraica, e o Novo na língua grega. E tem em Esdras alguns trechinhos escritos em aramaico. E aí, mais tarde, a Bíblia foi traduzida em outras línguas. Foram várias traduções que foram ocorrendo e versões da Bíblia ocorreram. Versões, crianças, não no sentido de mudar a mensagem do texto, mas no sentido de, por exemplo, a NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje, usa, por exemplo, nos textos, palavras com um vocabulário mais próximo que nós usamos no dia a dia. A Corrigida, a Revista e Corrigida, ela já tem um português mais
mais rebuscado, mais antigo, mais trabalhado. É muito lindo. Eu gosto muito de ler a Bíblia na tradução, tanto corrigida como na revista e atualizada, que são versões mais antigas, mas usam um português bem clássico. E a NTLH, que ela é bem mesmo, bem moderna, né? Eu vou até procurar aqui um versículo para nós confrontarmos com um que a gente leu em outra versão, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos ver aqui o versículo, Marcos 13:31, escrito na Bíblia. Nova tradução da linguagem de hoje, que eu falei para vocês, que é a NTLH, né? E vamos ver um na revista e atualizada, revista e corrigida, essa versão aqui. Então, na revista e corrigida, o versículo bíblico Marcos 13:31 está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que foi a versão que eu botei no nosso texto, né? Aí aqui na nova tradução, que é uma tradução mais atual, está escrito: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então vocês veem que é o mesmo versículo com a mesma mensagem, só que escrito com palavras diferentes, né? Um de uma forma mais rebuscada e outro de uma forma mais atual. Então, por isso que se chamam versões diferentes. Não é que a Bíblia é espírita. Vocês desconfiem e saiam fora de pessoas que disserem para vocês que tem mais de uma Bíblia e formas de traduzi-la de forma diferente. Não, a Bíblia é uma só e a mensagem de Deus não muda. É isso que ele está dizendo nesse versículo, né? Então, hoje em dia, existem muitas traduções já para muitos países, né? Já tem mais de 2.400 traduções, né? Em várias línguas e dialetos espalhados por esse mundo. Mas vocês sabiam que, mesmo assim, ainda existem povos que não têm o privilégio de ler a palavra de Deus em sua própria língua? Então, ainda faltam países e tribos que ainda não têm a Bíblia na sua língua. Então, nós precisamos continuar orando para que Deus levante pessoas dispostas a traduzir a Bíblia na língua desses povos, não é? Para que eles possam conhecer tudo que Deus, o manual de Deus para a nossa vida, conhecer a trajetória maravilhosa de Jesus vencendo a morte por nós, não é? Nos dando a vida eterna ao lado de Deus, para vivermos eternamente com Deus, Ele lavando todos os nossos pecados. No Brasil, nós temos um grande privilégio. Nós temos a Bíblia traduzida para a nossa língua e ainda temos várias versões, como eu mostrei para vocês aqui, atualizada, mais moderna, mais antiga, né? Então, elas são diferentes quanto ao tamanho, quanto à forma, quanto ao tipo de letra. Uma tem um linguajar empregado mais coloquial, outra tem um linguajar mais atualizado. Mas não devemos esquecer que a mensagem é sempre a mesma. Ela foi dada por Deus e não pode ser mudada. É muito sério isso daí. Nós devemos valorizar a oportunidade de ter a Bíblia escrita na nossa língua, né? E ainda a quantidade diferente de estilos e traduções que nos ajudam a entendê-la melhor. Além disso, nós temos a liberdade de ler a Bíblia em qualquer lugar e a qualquer hora. Juniores, existem países que é proibido ler a Bíblia. Existem países que não permitem que os seus cidadãos leiam a palavra de Deus. Porque essas pessoas, esses dirigentes, eles querem ser Deus. Eles querem ser adorados e não permitir a adoração a Deus, seu Criador de tudo. Então, existem alguns regimes onde é proibido o manuseio da palavra de Deus, que as pessoas conseguem pequenos trechos da Bíblia e têm que ler escondido, que se descobrem que eles estão lendo, eles são até mortos, são presos, torturados. Aqui no Brasil, nós temos essa oportunidade de ler a hora que quisermos, de frequentar as igrejas, participar de estudos bíblicos, não é? Então, vamos durante a semana aproveitar essa oportunidade que nós temos para ler e estudar a palavra de Deus.
oportunidade que em muitos lugares do mundo não existe. E vamos orar sempre a Deus, agradecendo pelos escritores da Bíblia e pelas pessoas que trabalham ainda hoje para que vários povos tenham acesso à Bíblia em sua língua, não é? Vamos orar por essas pessoas. Hoje eu queria orar em especial por um país que é chamado Chad. Ele é na África e ele é bem no centro da África. E lá eles ainda não conhecem a Jesus como Salvador. Já existem missionários lá trabalhando na tradução da Bíblia para esse povo, né? Então vamos orar por eles e não vamos deixar de agradecer a Deus pela facilidade que nós temos de ter a Bíblia em nossas mãos. Então eu desafio vocês a, durante a semana, orar pelos missionários que trabalham na tradução da palavra de Deus para vários países, vários dialetos, várias tribos que não têm ainda no seu dialeto, né? Então vamos orar por esses povos, que eles possam ter acesso e conhecer a Jesus como seu Salvador, conhecer a obra salvadora de Jesus Cristo por cada um de nós, não é? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, agradecemos porque podemos falar mais uma vez da Tua palavra, de como ela chegou em nossas mãos, Senhor, de cada pessoa cada processo que foi utilizado para que ela chegasse até aqui. Agradecemos, Senhor, porque no nosso Brasil nós temos a liberdade de ler e estudar a Tua palavra, de podermos falar de Ti em liberdade. E pedimos que o Senhor nos instrua, nos corrija quando formos relapsos e preguiçosos, Senhor, no estudo daquilo que o Senhor quer para nós, no estudo da palavra que o Senhor nos repreende, nos corrige, nos instrui, que nós sejamos perseverantes e fiéis, Senhor, nesse sentido. Eu peço por cada junior, Senhor, que acompanhou essa videoaula, seus familiares, ó Pai. Pedimos a Ti que esteja guardando as famílias de cada um deles, Senhor, dessa doença que agora assola o mundo, Senhor, e também, Senhor, proporcionando os mantimentos, medicamentos, tudo o que cada família precisa, ó Pai. Cuida dos juniores, dos seus familiares, Senhor. Cuida de cada professor, Senhor, da escola dominical, de todas as pessoas que estão trabalhando, Senhor, em prol do Evangelho. Cada pessoa que quer anunciar ao mundo a obra salvadora de Jesus Cristo, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, senhores, nós chegamos ao final de mais um estudo, né? Então, nós completamos 3 ciclos já, né? Um livro dado por Deus, né? Um livro escrito por vários escritores, né? E hoje, como esse livro chegou às nossas mãos, que nós temos ele aqui, e nós sabemos o significado da palavra Bíblia, que é a coleção de vários livros, não é? Nós temos aqui Gênesis, temos Êxodo, cada um desses é um livro. Temos as cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Então, nós sabemos disso, nós sabemos que a Bíblia já tem tradução da Bíblia, mais de 2.400 traduções. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em 2 línguas, não é? E que tem um pouquinho de aramaico no meio, mas é hebraico, não é? E grego, e lá em Esdras tem alguns textos, então aprendemos algumas curiosidades e que nós façamos esse livro, não só o nosso livro de cabeceira, mas o nosso livro de leitura diária, de estudo, para podermos crescermos, assim como Timóteo, né? Cresceu, lembra da última videoaula? Né? Eu agradeço a cada um que esteve aqui, desejo uma ótima semana a cada um de vocês, ok? Até a próxima, tchau!